precisa de apresentação não, aleluia. Eu vou pedir para Deus falar com ele, para criar vergonha na cara também. Meu Deus! Oremos ao Senhor, irmãos. Crente é assim, irmãos, brinca, mas não deixa de falar a verdade, aleluia. Senhor Deus e Pai, até aqui, meu Pai, nós adoramos, exaltamos o Teu nome, Pai. E eu creio que o Senhor recebeu toda a honra e glória do Teu povo, Pai. Eu creio, meu Deus, aleluia, que também por intermédio dos louvores e adoração, o Senhor falou com a Tua igreja, Pai. Mas eu tenho, Senhor, a expectativa, Senhor, e a convicção, ó Pai, a qual o Senhor ainda quer falar um pouco mais conosco, Pai. Então eu te peço, Senhor, usa Teu Filho para falar conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos, Pai, mas sim o que precisamos ouvir esta noite, Pai. Usa, Senhor, Ele uma vez mais, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. E receba, Pai, toda a honra e glória para si, pois só o Senhor é digno de ser adorado. Fica conosco, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Quantos felizes com Jesus aqui na cidade? Estou muito feliz de estar aqui. Aleluia! Deus, sentindo a presença de Deus aqui. Quero apresentar a Deus toda a adoração, toda a glória e também todo louvor. Queridos, você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quantos irmãos localizam o texto? Eu quero louvar a Deus pela vida da presidência, Excelência, Pastor Walter, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Respeito, admiro o Senhor, toda essa igreja, Deus abençoe. Também, Pastora Thaís. Hoje eu não vou judiar muito, prometo, vai parar esse negócio. Deus abençoe. Louva a Deus por essa tribuna. Presbítero Emerson, Deus abençoe. Pastor do presbítero Emerson, eu não se esqueci o nome. Presbítero Valcino, presbítero Tiago, Sidney, presbítero. Esqueci teu nome. Presbítero Edilson, Deus abençoe essa tribuna, a qual sempre nos honra, nos recebe com muito carinho. Pastor Marcos, Deus abençoe. Pastor Marcos é uma bênção, cria vergonha na tua cara. Então eu sou ator. Evangelista Luiz Miguel, Deus abençoe. Nosso querido diácono Alisson, hoje ele deu um tapa no meu cabelo, que eu estou um nojo. Cantor Denis, Deus abençoe. Missionário Jonatas Russi. O Senhor aqui só me faz ter certeza de uma coisa: ter medo de pregar. Deus te abençoe. Oh, queridíssimo amigo, Deus abençoe. Pastor Rolei, Deus abençoe. Pastora Ellen com a família Ebenezer, louva a Deus por esta família. Bispo Michael, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nossa irmã Rebeca, Deus abençoe, grande amigo. E tá aí. Queridos, dá um sorriso para quem está do teu lado aí. Para pelo menos duas pessoas. Fala, que bom que você veio. Fala, que bom que você está aqui. Os pentecostais estão na casa. Entre nós, irmãos, eu aqui de cima observando. Esses dias eu recebi um vídeo. A irmã tinha 2 dentes na boca e ela sorria mais que muitos crentes aqui. Aleluia.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo de número 9. Ele diz assim: e havia um certo jovem chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Olha para quem está do teu lado e fala: o terceiro andar não é morte, é vida. Se assenta aplaudindo Jesus. Diga que o livro de Atos dos Apóstolos, que também sua liturgia bíblica, é conhecido como o Atos do Espírito Santo. Eminentemente olhando para dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter essa referência como Atos do Espírito Santo, porque segundo os relatos de Lucas, o médico amado, o Espírito Santo divino e paracleto, foi ele protagonista do derramamento do teu Espírito sobre a igreja primitiva. Dentre os relatos que nos é dito, quando nós começamos a entender acerca do que acontece e aprove acontecer após a ascensão de Jesus, que por diversas vezes eu pude ouvir aqui que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja primitiva, ela começa a tomar uma dimensão, e há quem não diga que os apóstolos começam a sofrer perseguição, embora toda perseguição que os discípulos, os apóstolos e a igreja sofreu, é bem relativo vermos que enquanto mais o sistema perseguia e oprimia a igreja de Cristo, mais a dimensão ela é tomada. O que nos faz enxergar acerca do que estamos vivendo ou aquilo que estamos prestes a viver, sobre estar na presença, viver na presença, cantar na presença, adorar na presença, tem tudo a ver com perguntas que nós fazemos no nosso cotidiano. O que seria de uma igreja
se ela não conhecesse o Evangelho e também não permitia que o Espírito do Senhor se apoderasse para que esta pessoa começasse a viver o sobrenatural. É por isso que a igreja primitiva era oprimida, crescia, e quanto mais tentavam contra ela, mais a igreja estava. Com o passar do tempo, a Bíblia vai nos citar acerca de um apóstolo de nome Paulo. Falar de Paulo é falar de um homem que ficou aos pés de Gamaliel, cresceu aprendendo, cresceu sabendo das leis e também do povo cristão, da igreja que crescia. É relativo que 99,9% da igreja sabe de quem estamos falando e sabe também quem foi apóstolo Paulo. Sucessivamente, um homem que outrora fora perseguidor da igreja, agora vai ser perseguido por causa da igreja. Um homem que outrora oprimiu e apedrejou um dos homens que mais teve, um homem que mais foi bem falado como diácono da igreja, Estevão, é agora um homem que vai ser perseguido por causa da igreja, um homem que teve um encontro por causa da igreja, e com o passar do tempo, Deus o pega, leva para o deserto, converte ele, e aqui começa a história. E para Paulo ele entende uma coisa: um culto para funcionar, ele nunca pode ser na dimensão de baixo. Um culto para ser bom tem que ser numa dimensão de cima. Certa feita, Paulo, em uma das suas escrituras, vai dizer: eu conheço um homem que subiu até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que não é lícito contar para um homem comum. Em uma das suas viagens, Paulo agora está saindo da Macedônia, e pela Grécia que ele anda pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. A Bíblia diz que agora ele sai da Grécia. A despedida de Paulo seria em Troade. Quando ele chega em Troade, o único sucessivamente que iria pregar o Evangelho seria Paulo. E a função do apóstolo Paulo seria encorajar o povo de Troade. Por quê? Porque o povo estava vivendo uma dimensão de baixo. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Paulo agora reuniu um povo dentro do cenáculo, dentro do sinédrio. E aqui está uma diferença entre cenáculo e também sinédrio. O cenáculo ficava no terceiro andar, era onde Paulo pregava. O sinédrio era ficado no primeiro andar. Por quê? Porque para Paulo subir é privilégio, e ensinar, encorajar aquele que está embaixo a subir também. Porque a verdadeira função do Evangelho nunca é ficar na mesma dimensão, mas é sempre subir uma dimensão maior. A Bíblia diz que agora Paulo está reunindo o povo, Paulo agora está encorajando o povo de Troade, e a história vai dizer que havia dentro do sinédrio um tipo de lamparinas, alguns dizendo candeias. Qual era a função da candeia? Ela era acesa para quê? Para ter luz dentro do sinédrio. Quando o sinédrio agora estava aceso com lamparinas, alguém não poderia deixar sequer a lamparina apagar. Por quê? Porque se a lamparina apaga, não tem luz. Se a lamparina apaga, não tem como ver milagre. Se a lamparina apaga, não tem como ver, aleluia. E a
a Bíblia agora começa a dizer, eu já estou sentindo a graça dele aqui. Aleluia, e a Bíblia agora começa a dizer que dentro do sinédrio tem os religiosos, mas dentro do sinédrio também tem alguém no terceiro andar pregando o evangelho para quem está na dimensão de baixo. E a Bíblia diz que quando Paulo está encorajando, quando Paulo está pregando, quando Paulo está falando, a pregação foi longa. E tinha um jovem, por nome Eutico, vivia no povo de Troade. O simbolismo, aleluia, deste jovem seria que ele fazia parte de um grupo de servos da igreja. E a história diz que esse jovem Eutico ficava na janela, no terceiro andar. Por quê? Porque para a história dizer que a janela estava aberta, é porque para quem estava para o lado de fora não se escandalizar, para dizer que Paulo estava escandalizando dentro do sinédrio. Mas a Bíblia diz que no primeiro andar tem lamparinas. Eu estou sentindo Deus aqui. Pega na mão de alguém que está do outro lado aí, fala para ele, enquanto a lamparina está acesa, fica tranquilo, tem milagres. Enquanto a lamparina está acesa, fica tranquilo, Jesus está na casa. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo prega, a Bíblia diz, pastor Walter, que no primeiro andar tinha um grupo de religiosos. E qual é o grupo de religiosos? Religiosos que entravam somente para ver como estava o andamento do culto. Porque religioso é assim, nunca vai estar contente com nada. Mas dentro do sinédrio tem alguém que tem lamparinas. Fala com o teu irmão, dentro do sinédrio tem alguém que tem lamparina acesa. E a Bíblia vai dizer que quando alguém está pregando, aleluia, o templo começa a se encher de fumaça. Paulo está pregando o evangelho, a lamparina está, aleluia. Se eu estou pregando para alguém aqui, é que já entendeu que tem lamparina acesa. Eu fiquei fechando o olho. Eu fiz uma pergunta a Jesus: o que seria de uma igreja se ela não tivesse lamparina acesa? O que seria para uma igreja se ela não acendesse a candeia? Aí Jesus falou: só acende a candeia quem já subiu para o terceiro andar. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, saculacha esse crente, profetiza para ele: a lamparina acendeu. Vai, 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 só que pela lamparina. Paulo está no terceiro andar. E para Paulo estar no terceiro andar tem um jovem na janela. Mas sabe o que me intriga agora? Não é o jovem na janela e muito menos Paulo no terceiro andar. O que me intriga agora é ver o religioso no andar de baixo. Porque religioso é assim: se o irmão dava glória, ele se escandaliza. Se o irmão era traficante, para ele estava tudo bem, mas veio para a igreja, dá o primeiro ano e se escandaliza. Religioso nunca está contente com nada. Religioso bate no peito e fala: se eu tivesse pregando seria melhor. Se eu tivesse no lugar do pastor Walter, eu dirigia melhor a igreja. Só que eu aprendi uma coisa: Deus abriu o pão para cada um. Epa! Eu já estou sentindo a lamparina acesa aqui. Religioso está batendo a cabeça. Religioso, eu até tento entender.
fazendo um longo discurso. Enquanto Paulo está falando, a igreja estava posicionada. Fala para o teu irmão, enquanto tu estiver na posição, a lamparina está acesa. Enquanto tu estiver na posição, o religioso está batendo a cabeça. Satanás já estudou a geração e disse que seria uma geração fria, que seria uma geração fraca, que seria uma geração Nutella. Nutella é o diabo, a geração que eu estou pregando. Se tem alguém aqui que já está sentindo essa glória, tudo que o diabo queria é ter uma geração com a janela fechada, é ter uma geração com a lamparina acesa. Mas eu estou na sétima hoje dizendo, vai ter que ver a lamparina acesa. Cutuca alguém que está levantado aí, fala para ele, vou ter que te ver com a lamparina acesa. Satanás bateu a cabeça, o religioso bateu a cabeça, mas Paulo está no terceiro, porque o corpo decolou para ele. Vai! Se eu estou pregando para alguém aqui, é para alguém que já subiu para o terceiro céu, e eu vou profetizar: você é uma escada. Tem que dizer: sobe, 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 sobe. O leão vai rugir. Eu estou sentindo pequena boca da casa. Para quem está no terceiro céu, já começou a decolar. Para quem está no terceiro céu, já está entendendo uma coisa: enquanto a lamparina está acesa, o tempo tem fumar. Porque para o religioso assim, se a igreja dá muito glória, é meninice. Se a igreja não dá muito glória, porque é fria. Religioso nunca está contente, mas eu estou pregando para alguém que está no discurso de Paulo subindo para o terceiro. Pega na mão de alguém aí, pega na mão. Pega na mão desse profeta. Fala para ele: culto bom não funciona embaixo. Culto bom tem que ser na dimensão de cima. Tem que ser para quem tem glória na boca. Aí Satanás falou e disse: hoje numa noite de sábado, dia 4 de fevereiro, o segundo aniversário da sétima anjo, vai terminar frio, mas eu estou pregando para quem tem lamparina, 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 lamparina. Vai, missionário Jonatas Russo. A Bíblia vai dizer que Paulo pregando, o discurso está acontecendo, mas agora tem um jovem que a maior preocupação, você vê Paulo pregando, só que muitos julgam Eutico porque caiu. Mas pastor, o Eutico está no lugar certo. Ele está no terceiro andar. E quem está no terceiro andar não fica do lado de fofoca. Quem está no terceiro andar não fica do lado de trambiqueiro. Quem está no andar de cima não fica do lado de safado, tem outro e nem se vergonha. É por isso que alguém julga, é por isso que alguém bate, mas deixa bater. É quanto mais bate, mais está subindo o poder. Mas aquele que está no primeiro andar olha para o relógio e diz: já passou das
noite. Mas era uma pregação sábia, porque a história diz dele que ele estava até meia-noite e ninguém saiu de dentro do sinédrio. Por que ninguém saiu de dentro do sinédrio? Porque a partir de Paulo pregando, ninguém mais está no sinédrio, mas está no cenáculo. Porque sinédrio é no primeiro andar, sinédrio é quem está na dimensão de baixo, mas cenáculo, meu filho, cenáculo é já para quem está no terceiro. Você já percebeu que tem dois tipos de raça na igreja? É o religioso e o evangélico. O religioso está no sinédrio, mas o evangélico está no cenáculo. Não olhar para o horário, não olhar para a circunstância. O diabo quis pintar e botar hoje, mas quem vai bater por retirada é Satanás. De baixo, vai subir para o terceiro andar, ou vai se escandalizar com quem está subindo. Aí eu posso dizer uma coisa: o sistema bateu a cabeça, o sistema se apoderou, porque tudo que o sistema não quer é de ver alguém crescendo na graça, que eu falo na graça. Satanás achou forma de querer aprisionar a igreja, de querer impedir crente de subir, mas eu quero ver Satanás impedir, para que tem ligação. Chega. Aí você entende uma coisa: por que o sistema se encabula com quem cresceu? Por que o sistema se encabula com quem está no terceiro andar? Porque quem está no primeiro, a dimensão dele tudo é de ninguém crescer a mais do que ele quer ser. Mas Deus vai começar a pintar uma geração que quer ficar no primeiro andar, mas Ele está convidando para quem entrou no cenáculo a subir. Não gosto de fugir da palavra, não gosto.
Senhor me dá uma prova de que subiu para o terceiro céu. Isaías Deus o arrebatou, e ele mesmo diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Quando morreu Uzias, ele está no Sinédrio. Quando morreu Uzias, ele está na dimensão de baixo. Mas quando Deus o chamou para o sobrenatural, a dimensão de Isaías é subir para o terceiro céu. E eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime. E para Paulo está dizendo a mesma coisa. Para quem tem lamparina acesa, o templo vai encher de fumaça, mas à noite, no terceiro céu. Levante a mão. Só quem vai subir no terceiro céu. Levante a mão para quem está no terceiro céu. Então a palavra de Deus para a tua vida hoje é: tudo aquilo que Satanás tentou, tudo aquilo que Satanás tentou te aprisionar, para ficar na dimensão de baixo, para viver na roda de fofoca, para viver na roda de urgia, para viver na pilantragem. Deus não te chamou para ficar no Sinédrio, Deus te chamou para entrar no Senado. Fala para o irmão Eutico, está no terceiro andar, mas ele está na janela. Primeiro juntinho, para quem está na janela, é ver milagre, mas também conhecer um grupo. A história não diz que ele caiu naquele dia, porque para quem dorme no discurso de Paulo, já está dormindo faz muito tempo. Para quem está na janela e dormiu e caiu, ele não está dormindo da noite para o dia. E dá uma prova, pregador, que ele não estava dormindo. Por que Paulo foi lá encorajá-los? Porque eles estavam dormindo faz muito tempo. E tudo que Satanás implantou no meio da igreja foi para fazer o povo dormir. Para o religioso, o aniversário não está bom. Para o religioso, já passou da hora. Para o religioso, nada está bom. Para o religioso, se o irmão grita muito, ele está gritando demais. Se está muito calmo, está calmo demais. Para o religioso é assim. Para quem está no Sinédrio, a dimensão dele nunca vai ser, aleluia, se agradar com aquilo que Deus tem. Só que Deus está usando o profeta na terra para encorajar o nosso século. Aleluia. Pega na mão de alguém pela penúltima vez. Pega. Fala para ele: Deus desceu aqui para te encorajar. Para te encorajar. Se tiver na janela, é melhor tu sair e entrar para o cenáculo, porque tu está no lugar certo, na dimensão certa, no momento certo, porque o céu já viu aqui na sétimo anjo e está encorajando o profeta. Só quem é espiritual fica de cabelo, fica de cabelo. Paulo prega. Ai, Deus. Glória a Deus. E a história diz que quando Paulo está prestes a partir o pão, olha aí, só que tem significado, querido. Achando que o partir do pão é normal, não? Porque o partir do pão tem significado. E qual é?
Quando Paulo vai partir o pão, o Eutico cai da janela. Paulo encerra a festa. Porque partir o pão tem a ver com comunhão. E não tem como fazer festa falando mal de quem Deus está levantando. Não tem como fazer festa batendo no peito e dizendo eu sou melhor que você. Não tem como partir no pão e fazer festa com alguém que caiu da janela para fora. Paulo está encerrando a festa. Paulo está deixando de bater o pão. Por quê? Porque para quem está com a lamparina acesa não quer ver ninguém sem participar. Pega na minha mão aqui, pastor. Pega na minha mão. É muita gente dizendo que o que o Senhor vive é meninice. É muita gente criticando, mas não está partindo pão. A festa só vai acontecer quando a igreja entender uma coisa: é unidade. Lá no céu não vai ter ninguém. A igreja de A, a igreja de B, a igreja de C. Lá no céu é todo mundo partindo por comunhão. Vai descer o renovo. Lá vai descer o renovo aqui. Chamando a cama lá sul e Candalária. Deus vai pegar Paulo nessa noite, que vai subir para o terceiro céu, mas tem lamparina acesa e fogo no céu. Eu uso a autoridade do Cristo vivo para dizer a sétimo anjo: entendeu uma coisa? Eu não posso fazer festa com alguém que já caiu, mas eu quero ser igual Filadélfia, levantar quem está caindo. Tudo que Satanás queria hoje é que a rua 7 não tivesse nada. E se Paulo está pregando e a lamparina está acesa, é sinal que tem vida. Se eu for no velório e tem uma placa lá, silêncio, é sinal que não tem vida. Se eu entrar no cemitério, vai dar silêncio, é sinal que não tem vida. Mas eu não estou vendo placa de silêncio aqui. Deus vai começar a
saudade. Que saudade da igreja que partiu sem ter microfone na mão. Que saudade da igreja que vinha para o culto e não pensava na oportunidade. Que saudade. Tem origem aqui. E eu posso profetizar aqui, Sara. Lavande. Deus está levantando uma geração de lamparina acesa e mente no céu. Que saudade. Acho fundo porque o sinal da igreja é melhor do que fundo musical. Deixa eu ver. Eu vou dar 30 segundos para a igreja adorar. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, vai pipocar tudo aqui. Vai pipocar tudo aqui. 6, 5, a igreja. 4, o céu está aberto. 3, eu conto 2. Um em nome do Pai, um em nome do Filho, um em nome do Espírito. Faz os seus pés.
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Tem alguém sentindo a presença de Deus? Eu me rasgo por dentro.